alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o repúdio à permanência do regime de escravidão no Brasil atual. Vamos lá? O trabalho escravo no Brasil atual. O Brasil foi a última nação do mundo ocidental a abolir o trabalho escravo de forma oficial, o que ocorreu lá no final do século XIX. No entanto, em termos práticos, esse problema continua a existir nos dias de hoje. Informações recentes estimam que a ocorrência de 200 mil trabalhadores no país vivendo em regime de escravidão ou análogo à escravidão. Segundo dados do Índice de Escravidão Global, elaborado por organizações não governamentais ligadas à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, primeiramente é importante o estabelecimento da definição do que seja considerado propriamente o regime de escravidão. Segundo a OIT, é considerado escravo todo regime de trabalho degradante que prive o trabalhador de sua liberdade. O que significa essa escravidão moderna? Ela é diferente da escravidão antiga praticada no Brasil durante os períodos coloniais e imperiais. A principal diferença é que no período da escravidão antiga, a lei permitia que uma pessoa fosse propriedade da outra, um objeto que poderia ser negociado em troca de dinheiro, assim como os escravos, negociados lá no mercado de escravos, no Pelourinho. Hoje, o Código Penal brasileiro proíbe que uma pessoa seja tratada como mercadoria. Outra distinção é que os custos para adquirir um escravo eram mais altos antes. Quando ele precisava ser comprado, ele era, dependendo da peça, como era chamado o escravo, ele tinha um grande valor de mercado. Hoje as pessoas em situação de escravidão são geralmente aliciadas, e muitas vezes o patrão gasta apenas com o transporte até a propriedade. Por último, a mão de obra escravo nos tempos coloniais e imperiais era determinada por características étnicas. Os escravos eram negros, ou indígenas, a maioria, em sua grande maioria, africanos, trazidos ali do outro continente como mão de obra. Hoje essa característica tem menor importância, São escravizadas as pessoas em situação de pobreza, de miséria. Não há uma distinção étnica para a escravidão moderna. O Brasil possui 161,1 mil pessoas em trabalho escravo. A exploração do Brasil é mais concentrada ali nas áreas rurais, especificamente no Cerrado e na Amazônia, que é onde a gente se encontra. Foram libertados no Brasil por ações dos grupos móveis de fiscalização. Esses grupos são equipes, compostas por auditores, fiscais, procuradores do trabalho e policiais fiscais ou rodoviários federais que atuam aí desde 1995 nessa fiscalização. O Código Penal brasileiro prevê, no seu artigo 149, uma punição de 2 a 8 anos de reclusão e multa para quem reduzir alguém à condição análoga à de escravos, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho ou restringindo, por qualquer meio, a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, A gente observa muito, isso acontecia muito, por exemplo, na época dos seringais aqui no Acre, Eles iam se endividando, com as casas aviadoras ali, com o seringalista, e era mantido ali de uma certa forma. Isso é uma condição análoga à escravidão também, tá, gente? Como essas ações que caracterizam o trabalho escravo, o Código Penal cita, cessar o uso de qualquer meio de transporte, por parte do trabalhador a meio com fim de reter no lugar, manter vigilância ostensiva no local de trabalho, se apoderar dos documentos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no lugar de trabalho. Além disso, a lei estabelece também o aumento, de metade da pena se o crime for cometido contra criança ou adolescente ou ainda motivado por preconceito de raça, etnia, religião ou origem. Há ainda em vigor no país, o segundo Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, que foi elaborado pela Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, o CONATRAE, formado por diversas instituições governamentais, internacionais e da sociedade civil, onde buscam realizar ações para combater e prevenir o trabalho escravo no Brasil. Observem aí no mapa, aonde há a maior quantidade de trabalhadores, resgatados de 1995 a 2006,
observe ali a região ali, a divisa, né, entre o Nordeste ali e a região Norte. Existe, né, nesse trabalho escravo, né, um ciclo que inclui aí a miséria em que muitas pessoas se encontram, o aliciamento dessas pessoas com promessas de mudanças de vida, né, e o trabalho que elimina as condições de desligamento entre o trabalhador e o patrão. Esse ciclo somente pode ser encerrado com a denúncia e a fiscalização. Então vamos observar, vamos entender esse ciclo do trabalho contemporâneo, né? Por não ser uma prática legalmente aceita, né, em quase todo o mundo e ser coordenada por organismos internacionais, a escravização de pessoas pode ser resumida em um ciclo que se repete na maioria dos casos, né? E esse ciclo possui algumas etapas cíclicas, né? Sempre elas vão se repetindo. E uma única saída possível para que seja encerrado, né? Os tópicos a seguir explicam melhor, né, como o ciclo do trabalho escravo funciona. A gente tem primeiro aí a vulnerabilidade econômica. As vítimas desse trabalho escravo contemporâneo são pessoas com baixa renda ou desempregadas, né, geralmente pouca instrução, que procuram a saída para as condições precárias em que vivem, né, uma melhora de vida. Muitas delas estão lá nas zonas rurais ou nas pequenas cidades. O aliciamento e migração, né? Pessoas chamadas gatos são responsáveis por aliciar pessoas em situações vulneráveis. E como convencimento, eles prometem uma boa remuneração, boas condições de trabalho. Essas pessoas aliciadas são levadas para longe dos seus locais de origem, né? Longe da sua família, dos seus conhecidos, muitas vezes até para outros países, né? E essas pessoas acumulam ali ao longo da sua trajetória dívidas impossíveis de serem quitadas, né? Com o ordenado que receberão dos patrões. A primeira dívida é adquirida pela passagem, né? Que levará a pessoa até o seu local de trabalho. E muitas dessas vítimas também são crianças, né? Uma grande parcela, né? Também é explorada sexualmente. O trabalho escravo em si, né? Ao chegar ali no seu destino, as vítimas se deparam com as reais condições, né? Que são submetidas, né? Condições degradantes de trabalho, má alimentação, alojamentos precários, né? Aquisição dessas dívidas, que além da passagem, né? São adquiridas com ferramentas, alimentação, a estadia, a retenção dos seus documentos, até que a vítima quita sua dívida, né? O que geralmente nunca acontece, né? Essa pessoa precisa ser resgatada dessa condição. A fuga, né? Em geral, existem casos de pessoas que conseguem fugir dos locais de trabalho, né? E dos patrões, e essas pessoas, né? Colocando a sua vida em risco, são capazes de denunciar, né, para que seja descoberto, né, para que haja, as que conseguem êxito, né, elas podem denunciar a sua situação para as autoridades, o que leva, né, ao próximo ponto do ciclo, que é a fiscalização e a libertação. Ao receber uma denúncia, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, as polícias ou qualquer autoridade estatal tem o dever de acatar a denúncia e investigar aquilo que foi denunciado. E esse tipo de fiscalização é muito importante, pois é o que leva efetivamente à libertação das vítimas, né, dessas pessoas que estão aí nessa situação. A gente tem outra questão aí no Brasil, o pagamento de direitos, né? No Brasil, os criminosos responsáveis por essa escravização podem sofrer, né, até pena de reclusão e além de qualquer punição legal, que pode inclusive ser branda, os condenados devem realizar indenizações pela situação gerada à vítima, né? Pagamento de direitos trabalhistas retroativos, como salário mínimo compatível com a jornada de trabalho, né? E o que se estabelece aí pela Convenção Trabalhista, né, no nosso caso a CLT, que rege essa função exercida, também devem ser pagos direitos como férias remuneradas, adicional de férias, fundo de garantia por tempo de serviço e o 13º salário por tempo que a pessoa ficou ali também. A vulnerabilidade socioeconômica, né? Infelizmente, muitas dessas vítimas, elas retornam, né, para suas terras natais e continuam ali numa situação de penúria, né, que se encontravam no começo desse ciclo. Ou seja, né, elas estão desempregadas, baixa remuneração, vivendo na miséria, com fome. E, no entanto, essa situação pode ser revestida, né, com a atuação de setores governamentais ou não, que promovam ali a erradicação do trabalho, né, e uma maior assistência a essas vítimas. Em relação ao combate ao trabalho escravo, né, o encerramento desse ciclo, a gente tem algumas ações, como a prevenção, né, por meio da educação, promoção da informação, né, o associativismo, né, a formação de cooperativas, né, para que a pessoa tenha ali uma alternativa, assistência dada a essas vítimas,
As repressões, né, que são, no caso, ainda brandas, mas a questão das multas, né, das penas aplicadas, dos processos em relação à violação dos direitos humanos. Então, observem aí o esquema, a gente tem o ciclo, né? A vulnerabilidade econômica, o aliciamento, né? Imigração, trabalho escravo, a fuga, né? A fiscalização e, né, o pagamento dos seus direitos. A gente tem aí um gráfico, né, representando 2013 e 2014, né? Os trabalhadores libertados, né? Outro esqueminha para a gente entender melhor. Mas o que é importante perceber é que o mais importante para encerrar esse ciclo é a educação, né? São políticas públicas, né? De erradicação da miséria, né? De criação de empregos, de incentivo à criação de cooperativas, né? Para que as pessoas não se encontrem mais nessa situação extrema de vulnerabilidade, né? E serem facilmente aliciadas ali para esse tipo de trabalho. Então vamos lá, exercitar um pouquinho do que nós aprendemos na aula de hoje. Quais os 3 pontos principais que põem fim ao trabalho escravo? Letra A, educação, informação e denúncia. Letra B, prevenção, assistência à vítima e repressão. Letra C, descaso, violência e omissão. Ou letra D, miséria, desemprego e fome. Vamos lá? Vamos lá, pensando um pouquinho aí, se lembrando do que a gente estudou agorinha e pensando na resposta certa, que é a letra B, né? A gente tem a prevenção através da educação, de informação, né? De políticas públicas criadas, a assistência a essas vítimas, né? Que vinha a se encontrar nessa situação e a repressão, né? Por meio dos órgãos públicos para que não aconteça. Vamos lá. Mais uma questão. O Brasil ainda não conseguiu extinguir o trabalho em condições de escravidão ou análogo à escravidão, pois ainda existem muitos trabalhadores nessa situação. Com relação a tal mobilidade de exploração do ser humano, marque a alternativa incorreta. A gente quer a alternativa que não está certa. As relações entre os trabalhadores e seus empregados marcam-se pela informalidade e pelas crescentes dívidas feitas pelos trabalhadores nos armazéns dos empregadores, aumentando a dependência financeira para com eles. Letra B. Geralmente os trabalhadores são atraídos de regiões distantes do local de trabalho com promessa de bons salários, mas as situações de trabalho envolvem condições insalubres e extenuantes. Letra C. A persistência do trabalho escravo ou semi-escravo no Brasil, não obstante a legislação que o proíbe, se explica pela intensa competitividade do mercado globalizado. Desculpa, acabei passando aí. Então, a gente viu aí que a resposta é a letra C, né? Ela não está correta. Persistente do trabalho escravo, semi-escravo no Brasil, não obstante a legislação que o proíbe, né? Explica pela imensa competitividade no mercado. Não é verdade, né? Existem leis que proíbem isso, a gente vive num mundo globalizado, a sociedade capitalista, onde existe sim a busca por esse mercado de trabalho, essa competitividade, mas não há espaço para esse tipo de trabalho, né? Análogo à escravidão, que é degradante, né? Que fere a dignidade do ser humano, né? Da pessoa humana. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!